já se sabe que existem células nazistas, né? Já se sabe que existem mais de 600 células nazistas no Brasil, a maioria no sul do país, grande parte em Santa Catarina. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Eu li estudos sobre isso, eu fiz um relatório de violência política. Então, quando a gente vê, por exemplo, aquele ato que aconteceu em São Miguel do Oeste, aquela saudação das pessoas dizendo não, aquilo foi jurando a bandeira, não foi fazendo um gesto nazista, é só casar uma informação com a outra. Então, esse lance da violência política, e principalmente a violência política contra a mulher, foi muito forte na eleição. Do marido com a mulher, do pastor com a mulher, e do pastor com o fiel, um assédio contra o trabalhador. Tudo isso entra no campo da violência e tudo isso foi relatado por mim. As perseguições, Camilo, que aconteceram nas universidades federais, nos institutos federais de educação, a quantidade de pessoas que teve processos disciplinares abertos sem motivo, assédio moral, sabe, transferências, pedidos de demissão por coisas bobas. Foi o governo do desastre. Na nossa área dos direitos humanos, era muita coisa, né? Os coordenadores dividiram em grupos de trabalho transversais, então eu foquei nessa parte e foquei no Memória, Verdade e Justiça. E fiquei sabendo, por exemplo, que a Damares tinha negado 8 mil pedidos de anistia, né? E centenas de declarações, né? E tinha revertido pedidos já concedidos. Quer dizer, tudo que o Bolsonaro achava que não prestava, ela jogou no Ministério dos Direitos Humanos e colocou a Damares ali, que era para terminar de fazer o serviço sujo. Foi muito ruim. Todos os meus colegas mostraram que as políticas, elas não só elas perderam em orçamento, como elas perderam em execução. Política de pessoa com deficiência, política de defesa da mulher, política afrodescendente, política quilombola. Os quilombolas estão profundamente vulnerabilizados. As pessoas em situação de rua, Memória, Verdade e Justiça nem se fala, educação e direitos humanos deixou de acontecer, política LGBT, esses caras são homofóbicos, essa é que é a verdade. Então, assim, foi o contrário do que a gente luta quando defende a afirmação dos direitos humanos e a defesa da dignidade humana. O governo fez o contrário. E é mais chocante quando a gente sabe que há um empenho de dinheiro público com coisas inacreditáveis, como aluguéis de guindastes, né? E construção de banheiros. Poxa, mais de 100 milhões de reais. Vocês vão ter que prestar conta disso, né? Agora, só nos direitos humanos, imagine nos outros ministérios, Camilo. É uma maldade muito grande. Agora, o presidente Lula, ele foi genial quando ele teve a ideia de montar uma equipe de transição e deixá-la em condições de se tornar ampla. Porque, de repente, ali no Centro Cultural do Banco do Brasil, ou mesmo à distância, a gente fez um grande reencontro de cabeças, né? Que pensam assuntos importantes, mas que estavam desagregados, porque nós estávamos enfraquecidos em função do distanciamento que a pandemia causou, em função das dores que esse governo tem feito a gente passar, da desmobilização sindical, porque houve um ataque frontal do governo para tentar desidratar os sindicatos e a força política. E aquele momento ali foi um momento de reencontro, foi um momento de pensar conjuntamente. E outra coisa, os que estiveram ali tiveram a oportunidade de conversar com os ministros que numa facilidade diferenciada, porque você está ali. Eu subi no segundo andar e de cara com o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin e o ministro e o presidente Mendes Mercadante. Então, assim, quando tiver o dia primeiro, cada um vai para o seu palácio, para o seu prédio, então fica tudo mais difícil. Eu vi a ministra Margarete Menezes, a turma. Então, assim, foi muito especial, muito importante. O quadro, o cenário é duro. Agora, o que é legal? É ver, primeiro, que o presidente está numa motivação fora do comum para tentar recolocar esse país nos trilhos.
Segundo, há uma multidão de pessoas querendo ajudar, até voluntariamente, se for preciso, porque nós não temos o direito de entregar para os nossos filhos um país pior. Se a gente já viu que podia ser melhor, Camila. Porque antigamente, quando eu era criança, você falava do Brasil é o país do futuro, mas a coisa não acontecia, a gente já sabe que pode acontecer. Então, nós vamos nos esforçar, nós sabemos como é que se governa, as pessoas vão respeitar novamente o país e nós vamos ter um ânimo, claro, de retomada. E eu acho que isso vai ser construído, né? Na mesma proporção em que esses grupos de direita vão se desfazendo, né? Porque tem quando você estuda a ideologia das massas, né, você vê que elas se tornam um corpo único, formado por várias individualidades, às vezes com quase um sentimento próprio, mas que também tem um desejo muito efêmero. Na medida em que não se realiza, vai se desfazendo. Precisa de um líder. Se o líder desaparece, isso aí desaparece também. Então, vamos trabalhar nessa perspectiva que vai retomar. Eu fiquei muito animado. Lamentei muito ver a política de direitos humanos na condição que vi, mas também não esperava que fosse ver diferente, né, Camila? Todo mundo já sabia que a situação era difícil. O que é importante é que nós lutamos, nós resistimos, nós vencemos, nós sobrevivemos e, como sobreviventes, nós temos uma responsabilidade, de fato, de reorganizar esse país, inclusive pela memória daqueles que não conseguiram suportar. Eu vi muita gente morrer triste. Aliás, todas as pessoas que eu conheço que morreram nesses anos, de Covid ou não, morreram muito entristecidas. É uma dor muito grande. Foi a primeira vez que teve uma Copa do Mundo e eu não consegui colocar a camisa do Brasil. Quer dizer, nós precisamos resgatar isso, sabe? E eu acho que ninguém melhor do que o Lula para dar essa injeção de confiança na gente. É esperança. O Lula é 100% esperança.